Por isso que é legal a gente mostrar a realidade. Oi, Paula. Ei, Cris, deixa eu me ajeitar aqui. Se ajeite, mulher. Se ajeite, que eu vou me ajeitar também. Ai, gente. Peraí. Um pouquinho para trás. Eu perdi o costume de fazer live em casa. É. Gravar em É por conta casa. do horário, né? Não, também é porque eu estava trabalhando em casa, no salão, escritório. Eu falei assim, vou levar tudo pro trabalho. E aí eu falei assim, não, eu preciso ajeitar aqui um lugar bacaninha aqui pra gente fazer essa live. É. Todo jogado. Pois é. Paula, você tá bem? Tô bem, saudade. Faz tempo que a gente não se saudade fala, de né? você. Muito... Prazer estar aqui. Tem muito tempo que a gente não se fala. É verdade. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer. Obrigada por ter aceitado o convite. É sempre muito especial estar com você. Você sabe o carinho e a admiração que eu tenho pela sua carreira, pela mulher Como é que que nega você alguma é. coisa para Cris Medanha? Me fala. Ah, como é que é? Como é que nega alguma coisa para você? Sem condições. Não tem. Meu jeitinho, né? A gente vai chegando ali com calma, vai pedindo. Minha filha, na hora, antes de você falar, você fala, oi, Paula, já tô pronta. Não tem jeito. Adoro a sua disponibilidade, o seu carinho. Realmente você é uma menina muito especial. E eu admiro muito a carreira que você vem fazendo, a referência que você já era quando eu te conheci, mas na minha visão você tem crescido cada vez mais e isso é maravilhoso. E eu tenho muito orgulho do que você tem construído. Eu também tenho assim, uma admiração muito, muito grande por você, principalmente pelo gás que você tem. Eu já te falei isso, né? Você tem um gás assim que é inacreditável. Você é tudo de verdade, gente. Ela dá conta de tudo ao mesmo tempo. E eu falo direto para elas aqui, eu falo, gente, eu só dou conta porque é tanta gente trabalhando comigo, porque se depender de mim mesmo, a gente não sai do lugar, né, galera, que trabalha comigo. Mais ou menos, tá? Você tem gente que trabalha com você, nossa, agitadíssima, dá conta de tudo e faz tudo muito bem feito. Então, assim, eu referencio muito você por esse gás, essa energia, essa disponibilidade também, disposição. E tá sempre com a cara, né? Esse filtro ajuda, né, amiga? Não é não. Tá? Para, não é não. Ô, Paula, a galera me pergunta tanto de cabelo cacheado. As pessoas me perguntam, e eu falo direto, falo, gente, eu tenho que chamar direto a Paula, porque a gente fez o curso com você, mas eu não sei se você se lembra, no dia eu tava resolvendo 1000 coisas, foi uma semana, acho que na clínica, né? Sim, foi. E aí depois eu falava, gente, e eu ia para um lado, eu ia para o outro, então eu confesso que cabelos cacheados não é o meu forte. Então as pessoas me tiram 1000 dúvidas e eu falo, gente, calma que Paula Breda existe para isso. Então, já que é para falar de cabelos cacheados, vamos chamar a rainha de cabelos cacheados, que é a mulher que entende, que é a mulher... E o bacana da Paula é... Ela vai falar, eu quero que você fale rapidamente um pouquinho da sua história, né? Como é que você começou e como é que você atua atualmente. Mas o que eu acho mais legal é porque você trabalha como especialista em cabelos cacheados, trabalha como especialista em produtos naturais, mas você em momento nenhum esqueceu da saúde do couro cabeludo. Então eu acho que daí surge muito da admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Não dá para pensar na qualidade da fibra sem pensar na qualidade do couro. Então você faz isso de forma muito sinérgica, né? Fala um pouquinho como é que você começou, enfim. Bom, eu comecei... eu sempre falo que quando a gente pergunta uma cacheada, conta a história do seu cabelo, ela fala, então, quando eu era pequena, aconteceu isso. Porque a nossa história de vida acaba se... a história do nosso cabelo é a nossa história de vida, né? A gente sempre foi muito condicionado a usar ativos químicos, uma transformação química, ora relaxamento, ora alisamento, mas sempre com uma... Nunca foi uma opção ter o cabelo natural, como hoje. Existe essa opção e ela é muito legítima e é a minha bandeira, né? A bandeira do cabelo saudável, cabelo natural. E quando eu tinha 9 anos, eu alisei meu cabelo. Eu nasci numa família em que eu era a primeira menina negra. E aí, um dia, eu fui brincar com umas crianças e uma das crianças falaram assim, e não era da minha família, eu não tinha uma percepção
que eu era diferente dos meus outros primos, por exemplo. E aí uma criança brincando falou bem assim, você não vai brincar porque você é preta e a gente não brinca com preto. E aí, nesse momento, eu tive uma percepção que eu era diferente de todo mundo. E eu não gostei de ser diferente. Primeiro que eu não achava iguais a mim, né? Pessoas iguais a mim, assim, como referência. E na TV, né? Na mídia local, e toda essa questão de ter uma representatividade eu não tinha. Também não tinha essa noção na época. Mas a partir desse momento, dessa percepção que eu tive de mim, que eu era diferente, eu aprendi a não gostar de mim. Eu aprendi a me odiar aos 9 anos de idade. Então, minha mãe me levou no psicólogo, fiz um tratamento bem de 3 anos na época. E aí eu falei que eu queria raspar a cabeça aos 9 anos. Nossa. E aí, minha mãe ficou, o que eu vou fazer, doutor, agora? Aí falou, raspa porque ela precisa de vida social. Eu me escondi atrás dos postes. Eu sempre falo Paula, que loucura. E deixa eu te fazer uma pergunta. Porque assim, o que você está me trazendo isso foi percebido por você aos 9 anos. Mas a partir do momento que essa ficha caiu para você, você sentiu, você consegue trazer algum tipo de trauma, algum tipo de palavras que foram lançadas na sua vida na primeira infância e você de alguma forma tinha apagado? Pai, mãe, alguém da sua família? Porque assim, essa ficha cair a ponto de te traumatizar tanto aos 9 anos me chama bastante atenção. Isso, você consegue se lembrar de coisas do passado que vieram à tona depois ou não? Começou com 9 anos. Meus pais, interessante, que o meu pai tinha muito orgulho do meu cabelo. Eu era como se fosse um troféu para ele. Minha mãe também nunca me mostrou que eu era diferente. Eu não tinha essa percepção. Dentro de casa eu não tinha essa relação leitura. Essa leitura e essa relação de ódio, de auto-ódio. Muito pelo contrário. Quando eu alisei o cabelo a primeira vez, o pai ficou sem falar comigo. Eu era pré-adolescente, o pai ficou com raiva de mim. Porque ele era como se, quanto mais volumoso era o cabelo, para ele naquela época, mais ele poderia levantar e falar que eu era filha dele e tal. E ele tinha muito orgulho. Isso foi fora da minha casa. Foi fora, foi com crianças, né? Por isso que eu falo, crianças, a gente tem que ter cuidado com o que a gente ensina. Porque as crianças também, elas lançam palavras muito perigosas. Malditas, sim. Muito malditas mesmo. Mas é aquela velha história, né? Como você falou, né? A criança, ela replica o que ela vê em casa. É isso mesmo. É isso aí. Então, entra as piadinhas dos pais, dos tios, então ela aprende. Ela aprende. É aquilo que a gente fala, né? Ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso. É aprendido isso. É aprendido. Todas as relações essas relações, elas são pensamentos, né? Filosofias de vida, enfim, são aprendidas. E aí, minha mãe falou, o que eu faço, doutor? Ele falou, raspe, porque ela precisa ter vida. Eu não queria mais ir para a escola. E aí foi quando minha mãe cortou meu cabelo curtinho, mais curto do que está hoje. E quando começou a crescer, eu comecei a alisar. Eu pedi e minha mãe alisou meu cabelo, aos 9 anos de idade. E a partir daí, a minha relação comigo, na minha adolescência, na minha juventude, quando eu comecei a ter uma percepção da vida, nunca foi de um amor próprio, assim. Nunca foi de me amar, sabe? Sempre foi de me esconder na minha própria imagem. Mas eu não era uma pessoa, nunca fui introvertida, né? Mas eu me escondi através do meu temperamento extrovertido. Era muito interessante. E aí a gente começa a se submeter a certos tipos de relacionamentos abusivos, né? E não sabe por quê, muitas vezes. Eu costumo dizer que o amor próprio, principalmente para a mulher negra, Cris, ela não é para a mulher negra e para as mulheres da minha faixa etária, né? Dos seus 38, 45 anos. Não é algo que é um pozinho mágico que vai cair na sua cabeça. Eu falo, nossa, hoje eu tô muito massa. E todo dia assim, não é. Eu acho que a autoestima para mim e para as mulheres da minha geração, da maioria, né? É quando você coloca o pé no chão. Eu sempre faço essa analogia, é como você tem que matar um monstro, esquartejar ele, temperar e degustar durante o dia. Nossa. E às vezes as pessoas acham que autoestima é só você se achar bonita e não é. Não é. É interno, né? É interno.
É você se Entendo. achar capaz. É você ter um equilíbrio na vida. E nem isso não vai estar bem todo dia, lógico. Ninguém está bem todo dia. Mas você ter coragem e enfrentar. E não, sabe? Eu falo que os postes da minha vida, que eu me escondia com 9 anos, de vez em quando ele tenta voltar. Eu preciso matar esse poste, derrubar ele. Então, às vezes é muito frequente. Porque não Sim. é tão simples assim. E aí, depois de 25 anos alisando o cabelo, eu pensei na possibilidade de não tê-lo alisado mais. Naqueles 3 meses, né? Que eu já usei todo tipo de química. E aí eu pensei na possibilidade de não alisar. E aí, quando eu pensei nessa possibilidade, aí é onde entra aquela sua pergunta. Algumas palavras me marcaram muito e as pessoas nem têm noção. Uma amiga minha foi me visitar, eu me lembro, eu morava no Maranhão. Eu tinha acabado de chegar no Maranhão. E ela falou que eu estava na transição capilar e eu usava Enê com formol. Uhum. Nossa Senhora, que combinação. Era um negócio muito lindo, assim, uma coisa maravilhosa. Tem que ver, vou te mostrar Devia foto. ser uma mulher muito cheirosa também, né? Onde Ai, menina, chegava. nem me fale! Olha, tem uma história. Um dia, eu tinha acabado de passar Enê. Ah. Aí, eu fui pra igreja, passei, fiz um tratamento no meu cabelo em casa, fiz aquele spa, Aí né? todo mundo. Paula chegou, Paula chegou. Gente, aí eu tava me sentindo linda. E aí, eu morava na Bahia, muito quente. Nossa. Eu sei que eu sentei no banco da igreja, alguém chegou atrás e falou assim: Nossa, que cheiro! Ai, Eu Paula, morri, Cris, eu morri! Eu morri! eu Nossa, que acredito. cheiro é esse? Eu já usei Gente, Enê, gente. Eu já usei Enê. Eu sei que não é o poder do Enê. você não pode suar um pouquinho, que aquele negócio não sai. Não sai, gente, não sai. E aí, Loucura. eu fazia isso, eu fazia negro progressivo, e eu falei assim, eu vou parar. E aí um dia uma amiga foi me visitar. E aí ela falou assim, nossa, Paulo, você é diferente. Eu tava na transição, eu dele tem uns 4 meses de transição, só eu nem sabia que era transição. Eu só falei assim, não vou mais fazer química. E essa minha amiga falou bem assim, nossa, Paula, seu cabelo tá vivo, né? Aí eu falei, uai, gente, ele era morto? Eu pensei, uai, ela achava meu cabelo morto e Ah. nunca me falou. Então, aquilo ali foi um gatilho para eu continuar. E Continuar. Que aí, coisa boa, gente. pois é, Que nasçam mais amigas assim, né? Para chegar a E ela nem tem empoderar a gente naquele noção. momento que a qualquer coisa a gente pode cair de volta, né? Sim, sim. E aí eu continuei, só que eu não tinha aquele temperamento de deixar 2 anos o cabelo sem química e depois ir cortando aos poucos. Eu falo que o dia que acaba a transição é você que decide, né? É quando você se sente confortável. Mas eu não tinha temperamento para deixar o cabelo crescer 2 Esperar. anos. Aí um dia eu fui no banheiro, peguei na farmacinha aquela tesourinha de cortar unha e tirei toda a química do meu cabelo. Meu Deus. Com tesourinha de cortar unha, aquelas pequenininhas de bebê. Como é que foi esse momento? Libertador para você ou revoltante? Não, eu queria, e foi libertador, entre aspas, porque eu ainda estava muito presa. Aí depois eu não me sentia bonita com cabelo curto, mas eu não queria química, eu estava meio que em crise, aí eu comecei a fazer escova, e aí comecei a fazer muita chapinha, e aquela chapinha também alisava meu cabelo, mas a química eu não fiz mais. E quando eu saí do banheiro, meu marido falou assim, você está em depressão? Assim, você está precisando de médico, está em depressão, o que aconteceu? Eu estou preocupado. Eu falei, não, só quero me livrar desse cabelo. Até, É até, isso. até eu falei, gente, fiquei preocupada agora com a tesourinha. Ai, fala, até eu fiquei um pouco preocupada agora. Pois é. E aí eu sei que depois essa crise passou, só que aí veio outra questão. Foi onde eu me apaixonei pela saúde capilar. O que aconteceu? Eu comecei a me prender muito na definição. Então eu ia nas lojas de cosméticos, até então eu não tinha os meus produtos. Uhum. Eu ia para as lojas de cosméticos eu levava um carrinho de feira. E tudo era finalizador, Cris. Eu não comprava muito shampoo, não. Era finalizador, creme, finalizador, hidratação, creme, blá, blá, blá. Eu era aquela consumista de creme. Gastava mais com creme que com comida, de verdade. Sim, E eu eu acredito. gosto de comer um pouquinho, sabe? Mas eu gastava muito com creme. Sim. E aí eu desenvolvi uma alergia no meu couro cabeludo devido ao excesso de cosmético. Impregnação cosmética. Impregnação cosmética. E o que aconteceu?
coçava tanto meu couro cabeludo, coçava tanto, que eu não tinha vida social mais. Eu tava aqui conversando com você, eu falava, dá licença, deixa eu usar o banheiro rapidinho. Eu não tinha vontade de ir no banheiro, só tinha vontade de coçar a cabeça. Meu Deus, Paulo. Só tinha vontade de coçar a cabeça. Era um inferno mesmo, era um negócio. Eu costumo dizer, eu falei assim, eu nunca tive, eu tive na gravidez aquela questão da candidíase. Parece que a candidíase veio para a cabeça, sabe como é que é? Aquela agonia? Sim. Meu Deus do céu, que Dá loucura. vontade de pegar a Arrancar. cabeça e socar no asfalto quente para coçar. Eu nunca senti aquilo. Foi quando eu comecei a estudar os ativos naturais, os óleos essenciais, os tratamentos naturais. Estudei por 1 ano e apliquei em mim. Foi quando eu fui tratada e curada através dos óleos essenciais. Então, assim, aí a partir daí eu comecei a estudar. Eu já morava no interior do Maranhão, em Morros, comecei a estudar. E depois de 1 ano, eu desenvolvi o primeiro produto, que foi a geleia. Não, foi a andiroba e a pequi, que em Morros, eu tinha muito acesso a ativos naturais. Morros é um lugar de 7 mil habitantes na época. E as pessoas tinham uma cultura de prensar óleos, prensar castanhas, sementes no quintal de Sim. casa. E Pegar aí a era gordura ali. a Ah, que legal. gordura. E aí Sim. tinha toda essa cultura e aí eu comecei a estudar as propriedades. E aí foram surgindo, eu fui me encantando, e mais pessoas iam. Eu era cabeleireira convencional, larguei tudo para fazer tratamento. E aí a gente está no Brasil. O Brasil é um país que foi o país que mais recebeu pessoas da África. O Brasil tem uma miscigenação muito grande. Então, quando a gente tira a química do cabelo, 90% das pessoas vai ter uma curva, um cacho ou uma onda. Sim, Ou verdade. aquele liso. Tem alguma forma, alguma estrutura no cabelo. Então, assim, e aí foi quando eu me entreguei nesse nicho de cabelo cacheado, porque é a característica do nosso país, né? E tem E quanto tempo esse momento da sua vida para cá? Já tem mais ou menos quanto tempo você está atuando com cabelos fechados? tem uns 10 anos. Uns 10 Desde o anos. estudo, de tudo que começou, tem uns 10 anos. Tá indo para 11 anos, ano que vem, 2021. E quando E você aí, mora no Espírito Santo? eu moro no Espírito Santo. Como Só é que que a foi gente essa morou. transição do Maranhão para lá? E assim, meu marido é pastor, né? Então a gente passou 15 anos pelo Nordeste do Brasil. E aí, quando eu já morei na Bahia, morei no Maranhão, em 2 cidades do Maranhão, e o meu berço profissional foi em São Luís. Porque foi muito interessante, eu gosto de me lembrar disso, porque a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Sim, Honra a quem honra. eu gosto dessa E frase. eu também, porque a gente lembra, traz a memória que nos dá esperança e lembra quem a gente é. Sim. E quando eu saí quando eu saí da química, eu falei que eu não ia tratar mais cabelo com química nenhuma. E eu já tinha os meus produtos. E eu entrei nos grupos do Facebook do Maranhão, de crespas e cacheadas. E num grupo, eu acho que tinham 500 meninas. E tinham 5 administradoras. E essas 5 administradoras, eu fiz o seguinte. Eu peguei meu produto. Eu morava 100 quilômetros de São Luís. Peguei meu produto e entreguei na mão delas. E falei assim, olha, se vocês gostarem do meu produto, eu quero pedir que vocês publiquem no grupo. Se vocês não gostarem, vocês podem publicar também. Mas o produto é ótimo. Vocês vão adorar. Sim. E aí fui em cada uma delas. E uma delas era a Josi. Josi do Maranhão. Era o A quê? Josi que A é do Josi? Cachearte. Josi. Uma delas era a Josi. A Josi é que Que fez ela pós-graduação era... comigo, não é? Sim, essa mesmo. Ela mesma. Sim, é a Josi. E Eu uma delas lembro era a dela. Josi. E a Josi... E ela era concursada do TRE. De manhã ela ia pro TRE e à tarde ela ia pro salão dela, que estava começando. E aí eu bati na porta dela e falei, e aí ela foi uma das administradoras, as meninas gostaram e começaram a postar. E aí eu fui lá e entreguei assim, olha, Josi, toma aqui meu produto, se você gostar, você publica. E aí na outra semana ela me ligou e falou bem assim, vamos fazer uma parceria? Você cuida do couro cabeludo, eu cuido da haste capilar. E aí você vem Sim, atender a cada 15 dias aqui no meu espaço. Desses 15 sim. dias, a gente passou para 10 dias, para uma semana. E aí um dia
Deus vai colocando assim as coisas, alinhando, tecendo tudo, né? E aí um dia eu fui atender uma cliente e quando eu atendi essa cliente, fui fazer o couro cabeludo dela, fui tratar, vendi meus produtos para couro cabeludo. E aí, na outra semana, alguém me liga. E aí, era uma dermatologista do Maranhão. E era a secretária dela. E ela falou que queria uma reunião comigo. E aí eu fui na reunião com ela, 2 dias depois. E aí ela falou, tirou meus produtos da... Eu costumo dizer, sabe aquele trauma de mãe? Quando fala bem assim, quando chegar em casa a gente se acerta? Sim. Sabe? Aquele trauma veio assim, Cris, em mim, sabe? Me lembrei de tudo. Aí eu falei assim, caraca, fiz merda. Pensei, o que aconteceu? A mulher com todos os seus produtos. E você, ai meu Deus do céu, o que essa mulher quer? Meu Deus do céu, por que ela vai falar agora? Uma dermatologista linda. Primeiro eu achava que ia sair uma... Porque o Maranhão tem muitas pessoas negras, né? Vai sair uma negra, sabe, uma mulher escandalosa, com cabelo natural. E aí a doutora Maíra era loira. Era loira. E eu falei assim, do cabelo liso até que assim. Aí eu falei assim, fiz merda mesmo. Agora eu tenho certeza. Quando ela saiu, eu falei, pronto. E aí eu Acabou. encontrei uma pessoa maravilhosa, a gente ficou 2 horas conversando. Ela falou assim, porque eu atendo essa paciente há 2 anos e nada resolveu o problema dela de queda, de couro cabeludo. E esses produtos resolveram. Eu falei assim, o que é isso? E aí ela, na conversa, ela ficou com meus produtos, fez uma vitrine e começou a indicar os meus produtos para os pacientes dela. E aí, quando eu tava saindo, ela virou e falou bem assim, Paula, eu tava saindo, tava indo pra porta, e ela falou bem assim, só tem mais uma coisa. O mundo precisa conhecer você. Ai, que coisa Ela falou linda. desse jeito. E eu posso te indicar pra uma amiga minha que tem um programa, e ela tem um programa na TV, e eu queria te indicar. Uma amiga minha de infância e tal. Sei que 15 dias depois, eu e Josi estávamos na TV. Gente, eu não acredito. Olha como é que são as coisas de Deus na vida da gente. É. A gente não tem Isso lá em ideia. São Luís. Lá em São Luís. Uhum. E aí, quando chegou, sei que a gente foi no programa. Era um programa ao vivo, Cris. Nossa Era um programa ao Senhora. vivo. A gente levou 3 modelos de cabelo natural, né, pra cima, maravilhoso. E a gente levou 3 modelos. A apresentadora ficou encantada. A gente dominou, assim, aquele bloco. Foi sensacional. O telefone não parava. A gente terminou o programa. O telefone, agendamento, tudo não parava. Só que meu marido adoeceu. E aí, 2 meses depois, eu voltei para o Espírito Santo. Recomecei tudo do zero. Nossa. E aí, quando eu recomecei tudo aqui do zero, não foi fácil. Isso já é outra fase da minha vida. Sim. No início, em 2015. E quando a gente voltou para cá, foi quando eu resolvi. Eu já tinha os produtos, eu já tinha toda uma filosofia, eu sabia. É lógico, né, que eu costumo dizer, eu não sentei numa mesa e planejei, olha, agora eu vou conquistar tudo, eu vou conquistar o mundo, eu vou fazer isso. Não. Nunca é assim, Cuidado. né? Eu queria pagar o boleto, eu queria fazer isso. A intenção era pagar boleto. Eu queria fazer o que eu gostava e eu não tinha um planejamento de que agora... Sim. Hoje a gente tem planejamento, né, Cris? Hoje é diferente. Sim. Uhum. Mas não, naquela época eu só queria pagar os meus boletos, né? E assim, e as coisas foram e começaram a florescer. Mas assim, esse trabalho inicial de quando a gente tem um conceito, acredita naquilo que a gente faz e começa do zero, tem o ônus e o bônus, né? O bônus é que você é pioneiro naquilo ali, no sentido de, principalmente no Espírito Santo, que nunca se falou em tratar cabelo cacheado, sempre se falou em química, ou alisa ou relaxa, ou alisa ou relaxa. Então, quando a gente fala no tratamento, tudo é muito, parece que a gente está falando um dialeto estranho, uma língua diferente, as pessoas não entendem. E aí a gente, né, começa a instruir, ensinar e falar aquilo que a gente acredita, as pessoas começam a experimentar e acreditar também, e os resultados aparecem e as coisas acontecem, né? Mas o início de tudo não foi nada planejado, numa mesa. Hoje a gente sente e fala, olha, daqui a 3 meses a gente quer fazer isso, isso, isso.
Daqui a 6 meses, tudo é mais planejado. Mas naquela época, não. Meu planejamento era trabalhar para pagar o boleto do outro dia. Esse era o planejamento. E aí você foi para quando você foi para o Espírito Santo, você abriu um espaço para você já com o nome Paula Breder e com os seus produtos. Sim. Porque até Hoje você então, tem 2 espaços? Hoje eu tenho 2 espaços, 120 pontos de credenciadas espalhadas pelo Brasil, com a filosofia, né? Com tratamento, porque é toda uma forma de ver. Porque a questão é que o convencional, né? Eu vim de lá, o convencional isola o cabelo e executa um serviço. Dentro daquilo que a gente acredita e estuda, a gente não pode fazer isso. Porque o cabelo está muito atrelado, por causa da minha história. Quando você pergunta para uma pessoa, e aí, me conta a história do seu cabelo. Ela vai falar, então, quando eu era pequena, menina, quando eu comecei a alisar meu cabelo quando eu comecei a trabalhar. Olha, eu tive um namorado que não gostava do meu cabelo cacheado e eu alisei por causa dele. Então, assim, sempre está atrelada a alguma questão pessoal. E aí, junto com essas questões pessoais, tem dores, alegrias, tem história. Eu não posso isolar porque eu preciso respeitar a história da pessoa. E tem outra questão também. A transição só acaba quando você corta. E no nosso país, a relação da mulher com a tesoura é uma relação muito de sensualidade. É um fetiche, um cabelo comprido, né? E isso não é legítimo, mas é algo que a gente precisa quebrar e isso eu acho que é muito mais demorado. Porque a mulher não se sente, ela tem uma tendência a não se achar bonita ou achar que não fica bonita com o cabelo mais curto. Mais curto, verdade. Ontem eu estava numa conversa, eu falei com uma amiga. Repara, o símbolo da sensualidade do nosso país é o carnaval. Quando você olha para as rainhas de bateria, nenhuma tem o cabelo curto. Muito pelo contrário, quando chega próximo, elas colocam um aplique para exagerar na sensualidade. Então, isso é cultural. Verdade. Mas isso não é legítimo. Então, quando você. E aí você fica presa em outras questões também, porque as mulheres, geralmente uma mulher de seus 40, 38, 50 anos, ela não foi criada e condicionada para pensar algo sobre si mesma, para trabalhar para si mesma, para se realizar, para se achar bonita, para se amar. Ela foi criada para que o outro se satisfaça nela. Eu me visto para o outro, eu corto o cabelo para alguém me achar bonita, eu aliso o cabelo porque a fulaninha falou que eu fico bem de cabelo liso, eu me relaciono com as pessoas, isso é muito forte. E aí, quando você pergunta uma mulher assim, né, que foi criada dessa forma, e aí, você gostou do seu cabelo mais curto? Ela fala, eu não sei. E é legítimo. Porque ela não sabe mesmo. Ela não se preparou para pensar alguma coisa sobre ela mesma. Sim. E aí, se a primeira opinião lá fora for, nossa, Cris, você fica tão melhor com o cabelo liso, a opinião dela, ela vai ser manipulada. Vai ser manipulada. Facilmente. Sim. E aí, se alguém fala, nossa, você arrasou com esse cabelo curto, achei bem melhor. Ah, eu também achei. Mas isso é muito implícito, isso é muito sutil. Isso não é escancarado, não é perceptível para quem vive isso. Então, assim, tem uma série de questões. Então, a gente tem que ir devagar, respeitando a história de cada pessoa e fazendo com que, trabalhando o entendimento dela, né? Porque é histórico, capilar, principalmente quando é sobre o scab hair. O scab hair é determinado pelo seu histórico capilar. Explica pra galera o que é o scab hair. O scab é uma condição do fio natural, que foi submetido a uma química alcalina por um período longo, num prazo curto. Tipo, 15 anos todo mês. Isso é muito comum. Muito comum. Então, para pacientes de cabelo crespo, né? Sim, muito comum por conta de toda essa questão social mesmo, né? Então, todo mês ela ia para o salão para transformar o cabelo quimicamente com químicas alcalinas, com pH altíssimo. E esse excesso, essa exposição a químicas alcalinas agridem a produção sebácea. E esse fio, ele nasce sem aderência. E não é um fio com química. Quando a gente busca no Google um scab hair, por exemplo,
É porque é um assunto. Eu voltei para a sala de aula, Uhum. para escrever meu artigo científico. Sim. Porque o que tem escrito no Brasil sobre, que eles chamam de fio transicionado, em inglês, hair Uhum. transition, que é os nossos scab hair. O que tem sobre scab hair, a literatura que existe sobre scab hair, não é em português, não existe nada escrito no Brasil sobre scab hair. E é muito pouco, porque não existe. E aí um dia eu conversando com alguns formuladores de produtos, e numa roda de formuladores, e alguém me falou, é porque esse público é um público que não tem dinheiro para pagar, por isso que, sabe, uma questão vira e mexe, acaba voltando para a questão social. É um público que não vale a pena O investir preconceito, Paula, pelo que eu tô vendo, ele tá o tempo todo nesse mercado, né? o tempo O tempo todo. inteirinho. Se não for no sentido da própria condição humana como mulher, como ser único que é, da mulher negra, da mulher crespa. Quando não é isso, é o próprio mercado. Quando não é Sim, isso, é o cliente que está do lado. Sabe, eu sim, percebo que o preconceito está velado o tempo inteirinho, né? Aí vem a questão da sim. condição social que você colocou agora. Sim. E essa questão da condição social não é tão real. Ela existe, ela existe. Uma questão histórica também. Mas no Brasil, ele é totalmente miscigenado, Cris. Sim, Então, com em todas as certeza. classes sociais, tem uma estrutura capilar de curva, onda ou cacho. Uhum, Entende? concordo. Então, mas isso está muito impregnado ainda. Isso está muito impregnado. Eu me lembro que quando eu estava me mudando de espaço, eu saí de um lugar menor e fui para um lugar maior. Uma das pessoas, eu estava num shoppingzinho, uma galeria, e na última semana, um dos inquilinos que tinha uma sala veio conversar, não, veio tirar uma satisfação, que a porta ficou aberta, coisa de condomínio. E aí falou algo bem assim: por isso que ninguém desse prédio gosta de você, porque no seu espaço só tem favelado. Credo, gente, coisa horrível. Ele falou isso. Ai, Ele falou Paula, que coisa horrível. É. E assim, eu falei bem assim, por que você está falando isso? Porque só tem preto no meu espaço? Porque você tem muitas pessoas realmente que trabalham com dignidade e honestidade e que gastam seu dinheiro ali no meu espaço. Mas deixa eu te falar, eu tenho médicas, eu tenho professores universitários, tenho empresários, eu tenho todos, eu circulo, porque as pessoas Todo tipo de querem se gente, sentir é bem. claro. Todo tipo de classe social. Então, assim, as pessoas, elas elas trazem isso como estigma mesmo, sabe? Mas isso não é legítimo. Sim. Existe, mas não é só isso, entende? Mas ainda tem muita coisa que precisa ser quebrada, né? Ainda Muita. é um mercado, na minha visão, muito amplo, mas é um Sim. mercado que a gente. E por isso que eu admiro tanto o trabalho que você e algumas pessoas fazem com o mercado das cachadas, porque eu tenho falado muito nesse sentido, não exatamente das cachadas, mas o quanto as nossas clientes, de um modo geral, vou falar agora de saúde capilar de um modo geral, estão sedentas por informação e tratamento. Não importa se é porque eu quero ter um cabelo cacheado bonito, não importa se é porque eu tô com couro cabeludo precisando entrar no banheiro de tanto coçar. O fato é, eu Sim. estou sedenta, querendo É. gastar com pessoas profissionais e o mercado hoje essa galera não está pronta para receber tanto cliente que precisa de informação correta, É né? verdade. Porque, querendo ou não, também, eu sempre falo isso nos meus cursos também. Internet, no sentido de. Não é internet de Instagram. Vou falar, Sim, Instagram não é a fonte de estudo que a gente tem. A gente exatamente. precisa se dedicar aos estudos, a gente precisa fazer cursos, a gente precisa ler livros. Porque o nosso cliente também, ele tem informação. Tem muita desinformação, Sim. mas tem muita informação. Tem muito. Quando eu quero falar sobre a pergunta que eu mais recebo, Cris: vinagre faz bem pro cabelo, Paula? Como? Vinagre faz bem pro Ah, eu cabelo? também recebo direto, gata. E tem médico que indica vinagre para o cabelo. Tem Aí eu profissional falo, também. Tem médicos que profissional. indicam, médico famoso que indica vinagre É no cabelo. mesmo. Aí eu falo, gente, aonde que nós vamos lugar usar um ácido no cabelo, meu e minha irmã? Eu quero que você falou, tem que estudar, as pessoas têm que estudar, entendeu? Estudar.
Tem que estudar. E não adianta. E esse mercado é um mercado... lidar no meu caso, no seu caso também, a gente sabe que as pessoas que têm problema de couro cabeludo sofrem há muito tempo. As pessoas que trabalham, que vivem uma disfunção no cabelo, na pele, elas são muito feridas. Sim. E aí, quando você entende que é um ser inteiro, integral, você trata com mais tolerância. Com mais cliente, amor, sabe? respeito, mais amor. Né? Sim. Respeito pela história, pela rotina, com entendimento, né? A gente precisa também, elas vêm com muito, principalmente a cacheada. Ela vem com muita expectativa, achando que cabelo saudável é cabelo definido. Não é. Não é. A definição, ela é um reflexo da saúde do seu cabelo. As necessidades supridas, com o couro cabeludo em dia, o nascimento da produção sebácea adequada, principalmente para crespa. Isso tudo precisa ser falado. Mas ela vem com muita expectativa. Eu falo, na avaliação, a gente ganha ou a gente perde o cliente. Porque ela vem com muita expectativa, aí você tem que tirar. Você tem que ensinar ela o que é fazer um alinhamento de expectativa, né? Até onde você pode ir, o que ela pode esperar. Eu falo isso muito. Isso aí. Um alinhamento de expectativa. Porque elas têm muito... E o mercado cosmético, né, Cris? Sim. Vende... Tá, e todo dia brota um produto do chão. Sim. Prometendo mundos e fundos. Você quer uma coisa que eu falo, Paula? Você tem a filosofia da Paula Breda, que você está carregando e construindo há no mínimo 10 anos. Eu tenho a filosofia dos produtos, que só são 4 produtos da minha linha, que a gente tem construído nos últimos 6 anos. É uma linha bem pequenininha, mas que tem uma filosofia de trabalho que visa a saúde capilar. E aí vem, vamos lá, quem sou eu e quem é Paula Breda na fila do pão, irmã, mas a gente é abusada, então nós vai falar. Eu falo o seguinte, aí vem grandes players do mercado internacional acabaram de pensar, saúde capilar? Parece que esse mercado está começando a crescer. Aí o que eles fazem? Cria linha detox, linha não sei o quê, linha couro cabeludo, linha crescimento. E as pessoas compram, tem terapeuta capilar que compra, porque não entende. Fala, gente, deixa eu te falar uma coisa. Não faz parte da filosofia, a empresa não estudou, o técnico dela não entende nada desse cliente. Eles estão atirando para tudo quanto é lado. Porque quer comer uma fatia do bolo. Claro, ele precisa comer. E pior, são grandes marcas, grandes players quando entra no mercado. Então, assim, isso na minha clínica eu já quebrei há muito tempo. A cliente chegava e falava assim, mas por que eu vou comprar, sei lá, uma proteína de trigo tão cara, sendo que tem um cosmético, sei lá, vou usar aqui, Kerastase, fulano de tal. Eu falava, porque eu sou a Sweet Therapy, e a Sweet Therapy entende do que está fazendo. A Kerastase entende de todo o resto, mas ela não entende do que eu estou fazendo. Exatamente! Pronto, entendeu? Desculpa, Kerastase, eu entendo. Desculpa! Senta aqui e aprende comigo, porque Senta assim... aqui, amiga. Mas é verdade! É verdade que a gente estudou, a gente acredita no que a gente faz com sangue e brilho no olho. Então, a cliente que vem aqui, a gente sabe exatamente aonde a gente quer chegar. Sim. E a gente sabe exatamente por que a gente está fazendo do jeito que a gente faz. A Kerastase nem conhece ela, não está vendo o cabelo dela, não sabe a necessidade do cabelo dela. Né? Exatamente. Não está ouvindo a história dela, a rotina capilar que ela tem, não está alinhando nada. Entende? E ela está única e exclusivamente se atentou que existe um mercado gigante, que é o que eu estou falando para essa galera o tempo todo. É um mercado que cresce todo dia, é um mercado que vai consumir, é um mercado que daqui a pouco, na minha visão, não vai existir o mercado de cabeleireiro convencional, não vai existir. Também estou percebendo isso. Na minha visão, daqui a, sei lá, 5, 10 anos, o que vai existir são especialistas em saúde capilar. Então, a empresa percebendo isso, ela fala assim, cara, deixa eu prestar atenção nisso daqui. Essa semana, só um comentário, eu fiquei super feliz. Essa semana na clínica, as meninas falaram, Cris, tem algumas dermatologistas, tem algumas clientes chegando com receita dos medicamentos. Assim como você colocou, com receita dos cosméticos da Sweet. Então tem cliente que nem é cliente da Sweet, chega na Sweet e fala, tudo bem? A minha dermatologista, gente, eu acho aquilo rico demais. Eu falo, gente, isso é a cara da riqueza. A médica prescrevendo o meu cosmético é a riqueza em pessoa. Eu acho é maravilhoso. A gente tem mais gás, né? A gente fala, cara, eu acertei, tô no caminho certo. É isso mesmo. Pronto. Então, e a sua linha é gigante, né, Paula? A minha só são 4 produtos. A sua já é... Quantos produtos mais ou menos você tem? Na quarentena eu criei 10, né? Mais 10. Tava sem fazer nada, né, irmã? Aí foi logo 10, Deus. Assim.
Agora Sério? tá vindo. Olha, Cris, sinceramente, hoje eu falei, tava falando com a Josi, tava conversando com a Josi agorinha. Minha amiga, quando terminar esse negócio aí, quando chegar em dezembro, eu acho que eu vou para um lugar. Eu não vou levar celular, eu não vou levar nada, porque essa quarentena eu trabalhei. Criei 10 produtos entre home care e linha profissional. Hoje eu devo ter uns 30, assim, No total? feitos, né? Aham. Feitos. Alguns ainda estão para chegar, porque a gente está num processo de laudos de dermatologicamente testado e hipoalergênicos, né? Aham. Todos os novos, hoje a gente já tem os laudos da linha Home Care e todos os outros produtos estão em testes. Então, porque nenhum foi reprovado nos testes, nenhum, nem, a gente nem teve que reformular, sempre, mas a gente já tem o laudo, já está no registro da Anvisa, a gente vai mudar as embalagens daqui a um tempo, daqui acho que em janeiro, porque o mundo está ainda em crise, está em falta de matéria-prima no mercado. E aí a gente vai mudar as embalagens dos produtos e o selo de dermatologicamente testado e Testado. hipoalergênico em toda a linha home care. Que Então show, aí está Paulo. demorando mais. Então, assim, não é um produto tricológico, né? Que tem uma concentração alta de ativos, porque cuida. E é engraçado que as cacheadas estranham muito o tamanho dos potes. Seus clientes É. estranham o tamanho? Não, o meu não. Mas por que Não? acha estranho o seu? Elas acham pequeno. É, mas o meu é porque eu 250 gramas. exagerei. A minha proteína eu já fiz 400 gramas. Mas eu vou criar Ah, agora uma pequenininha. Eu vou criar uma de 200 gramas. é, é. Porque Porque a proteína a os meus gente são. come com farinha. Aí eu acabei fazendo. Eu acho que eu como, É, uso tanto. Eu falei, não, eu vou fazer o grandão, mas eu vou ter que fazer o menor agora. é. E porque é concentrado, né, Cris? Sim. E aí as minhas máscaras são de 250 gramas. Mas sem brincadeira. Elas, num cabelo médio, duram em torno de 4 meses. E as Sim. cacheadas, geralmente, elas gastam em litros de cosmético convencional por semana. 1 litro por semana. Então, quando elas É, né? chegam e veem, meu Deus, isso não vai dar para um dia. E aí elas voltam depois, num mês depois, e falam, menina, não acaba mais não esse negócio. Porque passa um Porque tem uma pouquinho e já faz. é. E aí a gente estimula o uso adequado, não é a quantidade de produto, é a qualidade do produto. Qualidade. É para que aquele produto foi criado, para a necessidade que vai ser suprida. E tudo isso é alinhado. Vê se uma marca dessa multinacional está preocupado com isso, Cris. Não Não está. tá. Não tá, Não está. verdade. Está preocupado em comer realmente a fatia do bolo, não sabe, não conhece o histórico da cliente, não sabe as dores da cliente. Quem está ali Sim. sabendo das dores da cliente é a gente. E a gente trabalha para isso, e estuda para isso. Para Sim. que as dores dela sejam cada vez menores, até serem Menores. sanadas. E Né? uma coisa E a também que eu gente. penso muito de cosmético, uma das coisas que eu sou muito presa e sou muito cuidadosa, eu acho que quem tenta comprar os meus cosméticos vê isso. Eu ainda, como eu sou pequenininha com os meus cosméticos, eu ainda sou muito apegada no sentido do modo do uso, de como que a cliente vai usar, sabe? De ter esse acompanhamento, porque tanto que eu não faço, ainda não fiz como você, não desenvolvi uma linha para o profissional, porque tenho Uhum. medo, confesso que tenho medo, eu tenho medo de colocar na mão das pessoas e as pessoas não entenderem o conceito da marca, usarem como um Sim, cosmético qualquer. Então eu ainda sou muito, sabe assim, aquela coisa de mãezona? Falo, não, deixa aqui sim. na clínica, que a gente meio que Isso não vai vai, cuidando. você não vai perder nunca. Isso não vai perder É, nunca. Não vai perder. Mas no início eu errei. Eu errei quando eu cheguei no Espírito Santo. Foi quando eu cheguei aqui, eu lancei a linha profissional, que eu tinha só a linha cliente, e eu comecei a vender para profissional convencional. Eu sim, é um vendia. erro. É um erro. E aí eles não sabiam usar. Sim. Foi quando aí surgiu a forma de vender a linha profissional. A linha profissional eu só vendo para quem faz o curso comigo. Antes o curso eram de 3 dias numa imersão. Hoje o curso é de 1 ano. Ah, é, 1 ano. Paulo? É. Que Hoje o curso é de legal. 1 ano. Eu lanço a turma uma vez por ano. O nível 1, que é aquele namoro, aquela coisa mais panorâmica de eu apresentar o poder do natural, a questão da estrutura do cabelo e a afinidade que o natural tem com o cabelo. É aquele primeiro olhar, né? E aí eu Uhum. vou transitando por algumas áreas. A estrutura capilar, o natural, a potência. E aí depois, no segundo nível, é mais profundo. Aí é um noivado. Sim. Foi um noivado. E aí eu vou falar sobre, eu vou pegar rótulos, marcas que falam que são naturais e que não são,
só o rótulo. E aí eu vou dissecar rótulos, porque é muito importante que o profissional entenda rótulos. Sim. E aí eu vou dissecar rótulos, vou falar de qual óleo essencial pode agir como um antihistamínico, por exemplo. Quando o seu cliente chega e está com o couro cabeludo coçando, com prurido, qual óleo essencial que pode, quais são os ativos que você deve usar no caso X, caso Y. E no terceiro nível, e aí, entre o segundo e o terceiro nível, a aluna vai entrar com pedido de credenciamento, que também não é garantia que ela vai se tornar uma credenciada. Nesse período vai ter um micro estágio acompanhado pela equipe e a gente vai... Porque eu tenho uma questão de uma fidelidade com as credenciadas que já existem, né? Você profissionalizou mesmo o negócio, né? Profissionalizei. O seu business, ele tá bem voltado para essa expansão na mão da tua credenciada, pelo que eu tô entendendo. Sim, sim. E ainda assim, no terceiro nível, quando a aluna entra com o pedido de credenciamento, a gente vai analisar, segundo os princípios da empresa, se ela se torna ou não uma credenciada. Que aí a gente tem as nossas regras internas, que a gente fala com a aluna, qual é o propósito e tudo. E nesse tempo, até lá, eu já conheci esse profissional durante um ano. Sim. Eu já acompanhei ela, a gente tem um grupo, já acompanhei ela nas redes sociais, a minha equipe já está bem afinada com as redes sociais dela, como ela trabalha. Como ela se posiciona. Como ela se posiciona. E até para as credenciadas, nessa quarentena, eu dei eu criei a Cure, eu te dei cursos específicos para as credenciadas, um curso, meu marido, ele administra a empresa, um curso meio que de logística e administração, só para credenciada. Sim, que show. Para elas terem mais essa percepção e conhecimento de gestão também, né? De gestão também. Eu também dei um curso, eu tive a oportunidade de trabalhar com Carla Polak, que ela é uma consultora empresarial, e ela gerou um curso para credenciada que foi interno, de posicionamento de imagem para as credenciadas. Legal. Então, a gente tem trabalhado muito isso, porque, na verdade, eu não franquio... Aquela nossa conversa, aquela minha ida aí, foi um marco mesmo. Eu tinha uma ideia, desfiz. Você nem sabe como mudou tudo ali. Então, assim, eu não lembro se você falou, Paula, continua com o sistema de licenciamento, credenciamento, que eu já tive do outro lado e eu acho que esse é o caminho. Sim. E aí, pronto, já desfiz, cheguei aqui, não vai ter nada daquilo. Ai, gente, a gente vai... A gente planta umas sementinhas e nem sabe que foi. Nem sabe. Você tem ideia? Não tem ideia. Isso, Paula. E aí eu falei assim, eu entendi o que a Cris quis dizer, entendi que foi uma resposta que eu estava pedindo a Deus. E foi quando eu comecei, eu não sabia como gerar esse apoio às credenciadas e essa força. Ainda estou no início. A gente está no início porque surgiu tanta coisa, né? O plano era mas aí veio toda essa desestrutura mundial, essa pandemia, e a gente ficou muito sem saber o que fazer, né, Cris? Todos nós, né? Nossa, não tinha, a gente tinha que mandar. Teve um tempo, logo no início, que eu pensei assim, sabe como eu me sentia? Chegava no final da noite, nesse horário, eu me sentia cansada de empurrar uma engrenagem que parecia que estava quebrada no braço. Sim, perfeito. E aí eu me sentia mentalmente esgotada. E aquela perspectiva de como que vai ser as pessoas que estão ligadas diretamente a mim. E aí eu pensava, quando tudo isso passar, eu tenho que estar bem, porque as credenciadas precisam respirar. Então, toda essa pressão, né, psicológica, mental, ela veio, ela vinha para mim e eu precisava... Foi por isso que eu criei 10 produtos, porque eu queria fazer o quê? Eu queria produto. É elétrica, né? Não tô fazendo nada mesmo, vou criar uns produtinhos aqui. Ai, meu Deus, eu acho que foi ainda no auge do desespero da pandemia. Agora, Paula, você imagina se você tivesse franquia nesse período da pandemia? Você imagina se você tivesse 15 unidades no Brasil todo, todos chamados Paula Breder. Irmã, isso é só misericórdia do Senhor na sua vida. Não tinha, não. Você me ensinou direitinho aquela conversa. Você foi
Eu falei, não quero. Amém, fico feliz demais Não com quero. isso. Você falou bem assim, eu quero dormir, eu quero chegar. Meu sonho, Cris, sabe qual é? Minha Ah, ambição, sinceramente. Eu comprar o meu sítio, botar lá no interior, a gente já tá vendo o interior aqui do estado, ter o meu sítio, ter os meus cachorros, meus gatos, minha hortinha, minha Wi-Fi bem boa para poder controlar o mundo. É isso. olha, eu não ando muito diferente, não, viu? Eu não sei se eu vou pro sítio, mas que eu quero realmente ser o caminho. Por isso que eu tô te falando, a Cristiana faz mil coisas. Cara, quem trabalha comigo sabe disso. Cada dia que passa, eu realmente preciso do Wi-Fi e preciso estar atenta a tudo que está acontecendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero viver, entendeu? É Eu isso quero. mesmo. Eu não, 1000 unidades, 10 unidades, não quero. Eu quero uma unidade. Pretendo, e não vou entrar muito no detalhe, mas pretendo fazer uma reforma incrível na suíte, que já é uma clínica muito legal. Mas É eu mesmo. preciso trazer um novo olhar sobre a suíte para que ela se torne realmente muito única. Mas só. Gata, só. Aí a linha de cosméticos a gente quer fazer o lançamento nacional, e nessa história de lançamento nacional já tem mais de ano que a gente está nessa conversa e não lança, né? Então, assim, sabe, quando vai devagar e sempre, fora os É. cursos. Então, assim, sem muita coisa, porque senão a gente inventa. Eu já fui essa pessoa que você falou, fazia coisa demais e fazia muito bem, né? Sabe? E dava jeito, e era agenda, era não sei o quê. Hoje em dia eu me atrapalho um pouquinho que eu invento, eu me atrapalho toda, entendeu? Então, assim, eu falo, não, gente, calma, eu quero menos coisas e uma vida mais próspera. É porque a gente, né, a gente chega numa fase que a gente sabe o que a gente quer da vida. Sim. Eu quero isso aqui. Para mim tá bom. As pessoas perguntam assim, mas Paulo, você está no Espírito Santo, por que você não vai para São Paulo? Eu falei assim, então, porque eu sei que mercadologicamente falando, São Paulo, né, é a terceira, quarta maior cidade do mundo. Sim. Mas eu não quero. Eu Também prefiro não ficar no queria. Espírito Santo. Eu prefiro. No Espírito Santo a gente não tem trânsito. O capixaba Sim. reclama de trânsito de 15 minutos na ponte. Sim. Entendeu? Aqui a gente tem uma vida. Eu ando um pouquinho, eu tô perto da praia. Eu ando mais 1 hora, eu tô nas montanhas. Eu ando mais 3 horas, eu vou para as dunas. Eu Sim. quero isso para mim, sabe? Eu quero. Essa qualidade de vida é pra gente viver mais. Eu não quero esticar a minha vida à base de remédio, Cris. Não, Eu nem quero eu. esticar a minha vida na qualidade que eu levo hoje e aí caminhar para eu ter cada vez mais qualidade de vida fazendo aquilo que eu amo, porque eu amo fazer o que eu faço. Me dá prazer mesmo. Eu tava cansada esses dias, tava no escritório cansada, com a cabeça fervendo, estudando. Aí foi até o dia que a gente conversou. Sim. E aí chegou a Lorena lá no escritório, com aquele cabelo dela lindo que eu tinha acabado de fazer, que quando eu disse que quero descansar, eu vou lá e faço o cabelo das meninas. Sim. E ela chegou, aquilo ali, trouxe tanto alívio. Eu descansei quando eu vi ela. Falei assim, nossa, vou tirar uma foto do seu cabelo. Aquilo ali me dá prazer. Sim. Cabelo me dá prazer. Tratar cabelo me dá prazer, entendeu? Então, Sim. assim, e eu sei exatamente aonde eu quero chegar, o que eu quero, o que eu preciso, principalmente. A gente sabe que a gente precisa de muita coisa, não. Sim, exatamente. E outra coisa, Paula, eu tenho entendido, e eu acho muito valioso quando alguém entende isso. Eu tenho entendido, agora eu vou falar até da questão do quanto que a gente consegue rentabilizar trabalhando de forma mais focada e inteligente. Quando a gente é jovem, você é da minha geração. Quando a gente é mais jovem, entre 20, 30, 32 anos de idade, eu vou falar de mim, eu acreditava que quanto mais eu fizesse, quanto mais eu tivesse empresa, isso, aquilo outro, mais próspera eu iria ser. Eu achava que vou falar agora única e exclusivamente da prosperidade financeira, para você entender. Eu ligava a prosperidade financeira ao quanto eu fazia. E aí, hoje em dia, eu tenho entendido, e é um trabalhar muito grande do Senhor mesmo na minha vida, eu tenho entendido que não. Eu preciso ser cada vez mais inteligente, cada vez mais estratégica. Quanto mais estratégica eu sou, quanto mais eu consigo sentar e organizar as coisas, gata, um pouquinho que se faz gera um resultado muito grande. Ao passo que antigamente eu ia para um lado, ia para o outro, cheguei a, sei lá, ter várias unidades de empresa, e assim, no frigir dos ovos, talvez eu não ganhava 1/3 do que eu posso ganhar hoje, sentada aqui na minha poltrona, com um estilo de vida muito mais tranquilo, sabe? Então a gente tem que pensar nisso. Para mim, a molecada que está, sei lá, começando agora, menos talvez seja mais. Por isso que eu falo, cara, você é terapeuta capilar ou eu vou ser especialista em cacho, foca nisso porque vai dar certo. Esse negócio de crescer tudo, entendeu? Não dá nada.
E aí entra outra questão também. Eu tenho uma impressão que a gente vive uma crise de sonhos também, Cris. As pessoas, elas não sonham, elas não projetam, elas copiam sem uma expectativa pessoal. Sim. Elas te olham, elas no sentido assim de querer chegar aonde você chegou por mera cópia e não por uma Um por uma desejo pessoal. inspiração, um desejo pessoal. Sim. E não por ela mesma, sabe? Existe uma crise de sonhos também, eu acho. Porque, É uma por crise de exemplo, identidade, Paulo, muito grande. O eu, né? Quem eu sou, assim, né? Aquela coisa de falar assim, cara, o que que é bom pra mim? O que que nutre a minha alma, meu coração, sabe? Sim. O que E eu quero, o que eu sou, o que quero. me satisfaz. Porque, às vezes, o que me satisfaz não satisfaz a outra pessoa. Então, ela tem que trabalhar em cima daquilo que ela é. Mas eu acho que, às vezes, essa crise de expectativa pessoal, de sonhos, de projetos, acaba tornando o ser humano muito vazio. E aí ela olha... E porque a internet está ali, né? Ó, eu clico, eu tô olhando a sua vida. Sim. Nossa, maravilhosa! Eu quero chegar lá. Sim. Eu quero fazer, eu quero fazer o que você fez porque eu quero ter a sua vida. Às vezes é assim. E aí não adianta, não vai. Não vai, não se sustenta. Não se Não se sustenta. sustenta. Então eu acho que todo mundo tem sonhos, mas tem que trilhar os próprios passos, sabe? Qual é o seu sonho? Aonde eu quero chegar? Eu quero trilhar o meu caminho. Eu quero ter a minha própria história. E aí sim, aí vai ser lindo. Porque todo mundo tem uma história. Eu não tô falando que a gente não tem referência, que a gente não vai ter uma inspiração, uma pessoa pra gente falando assim, poxa, que massa a vida da Cris. Mas é só, admiro ela. né? Só. Eu falo muito isso, eu falo, gente, mas é só isso. Eu acho que as pessoas, cada dia que passa, eu sigo menos pessoas nas redes sociais. Cada dia que passa, eu sigo pessoas que podem me acrescentar, literalmente, me ensinar alguma coisa. E cada dia que passa, eu tenho um trabalhar. Eu já sou assim, já faz parte da minha personalidade, mas assim, eu trabalho muito a minha identidade. Isso sou eu? Ah, essa coisa que a gente acabou de falar. Ah, a Paula está chegando a 30 produtos, a 40 produtos, e eu posso. O céu é o limite, não é isso que a Cristiana fala? Ah, gente, o céu é o limite. Mas o meu céu tem um limite. O céu da Paula tem outro. Então, assim, o que que eu penso? Eu prefiro, de repente, ter minha linha de raciocínio. Minha linha de raciocínio é a minha estratégia. Eu tenho uma margem muito alta, tanto na suíte quanto no produto. De repente, eu prefiro ter 4 produtos, 5 produtos, e dentro desses 5 produtos, eu ganhar muita potência, do que eu ter 50 produtos, 100 produtos, 200 produtos, muito funcionário. Chega uma hora que eu não tenho vida. A mesma coisa empresa. Quantas empresas eu tenho? A mesma coisa ali que você falou, credenciado. Quantas credenciadas eu tenho? Mas esse é o sonho da Paula. E eu preciso ter essa leitura, porque senão numa live dessa, se eu não tô com a minha identidade trabalhada, numa live dessa, eu já me deixo influenciar e amanhã já tô aqui. Não, gente, vou criar mais 10 produtos na pandemia e não sei o quê, entende? Então eu preciso e na verdade, é meu. isso mesmo. E é uma maturidade, entendimento. E eu sempre falo o seguinte, a gente só pode se comparar com a gente mesmo, Cris. Só, perfeito. Só pode se comparar com a gente. Eu preciso olhar para mim há um ano atrás e falar, cara, eu melhorei, eu tô uma pessoa muito melhor. Eu evoluí como ser humano, como profissional, como tudo. Eu não posso olhar a sua vida e falar bem assim, caraca, eu quero ir para Disney no próximo ano, porque a Cris foi com a família dela para Disney. Sim, perfeito, entendeu? Cara, é isso. Eu não posso, porque eu falei assim, cara, é massa. Eu tenho a minha história, eu não posso me comparar com você. Eu não posso, porque você tem a sua história, você tem as suas lutas, você tem os passos que você seguiu, você teve as suas renúncias. Total. Eu tenho as minhas. Então a gente só é válido quando a gente se compara com a gente mesmo. E aí, quando você se compara com você e fala, cara, eu não evoluí, aí eu falo, preciso mudar. Eu não posso. Só que isso não existe. É muito raro nos dias de hoje. Muito raro. Principalmente em épocas de rede social. Rede social. Em épocas eu estava numa loja esses dias, foi muito interessante. Eu estava de máscara e de óculos. E aí tinha uma mulher, uma querida. Ela, Paula! Aí eu falei, oi. Tava comprando calcinha, gente.
Hora da pessoa te conhecer, né? Olha a hora da pessoa me conhecer. Então, assim, aí ela falou meio assim, Paula! Aí eu disse, oi, ela, Paula, eu te sigo, minhas filhas são suas clientes e tal, eu adoro tudo que você posta, muito legal, muito bacana, mas eu tenho uma curiosidade. Aí eu falei, fala, aquela sua família é tão perfeita assim? Eu falei, claro que não, gente. Gente, que pergunta. É engraçado, porque eu nem posto coisas sobre a minha família muito, né? Sim, É muito raro. Mas sim. as pessoas, elas projetam, mesmo quando a gente não posta, e elas projetam coisas, porque a gente acaba comparando a nossa vida. E não Total. é assim. Não Eles é. dizem, a sua família, não, minha filha, ai, parece uma propaganda de margarina. Eu falei assim, não, minha filha, aquele homem é tudo 16 anos, você não sabe como ele é chato. Sabe? Ele é chato pra caramba, aquela cara dele tá aqui olhando e rindo. Eu disse, ele é chato, vocês não sabem o que eu aguento. Aí ela começou a rir, mas não, sabe, a gente acaba comparando coisas tão triviais da vida, que Sim. às vezes a gente tem uma vida tão bacana, tão boa, que a gente acaba não reconhecendo isso, porque a gente olha mais pra grama do vizinho. Pro E a outro. grama do vizinho só é mais verde porque a gente não tá lá, do Sim, lado da perfeito. cerca, É. né? Só não Eu, estamos só fa porque não tá eu lá. falo, o povo pergunta também muito pra mim. Aí eu falo assim, gente, deixa eu falar uma coisa, eu pratico a lei do silêncio. Aí esses dias uma menina falou, Cris, como é que é isso? Eu falei, mulher, não fala nada. Marido acordou de bom humor, bom dia. Marido acordou de mau humor, bom dia. Vida que segue, meu, entendeu? Eu fico caladinha. Aí só fico aqui pensando comigo, oh, meu Deus, mas pra que tanta chatice, pela misericórdia do Senhor? E vida segue, cara. Porque... Aí o marido foi gentil, beleza. Marido foi grosso, segue. Cristiana, você fica calada? Caladinha, estava calada, continua. Ele É que por isso, lute lá, minha ele filha, que ele que lute, lute. porque assim, sabe? Aí as pessoas falam assim, ai, mas é tudo pleno. Conversa, rapaz. E aí que o coração tá É. palpitando aqui, você querendo Tá matar a aqui por pessoa. dentro querendo matar. Então, uma amiga, você já pensou em separar? Não, separar não, mas matar algumas vezes. Matar de vez em quando. É só umas duas É, vezes por dia. é só A apenas. A mesma gente coisa segue. filho, entendeu? É uma É, paciência, paciência. Daqui a pouco fala, põe pra dormir, põe pra dormir. Né? Porque os meus meninos dormem cedo. É por quê? Porque tem hora que a gente não aguenta mais. Fala, vai dormir, criatura, vai vai dormir. Já. dormir, Você vai cresce dormir. quando dorme. É. Adorei isso. Pois é, Pois meu é, amor. e nessa geração a gente precisa até administrar isso, né, Cris? Pra gente ter Sim. saúde emocional, pra gente ter um psicológico menos abalado. Eu também deixei de seguir algumas pessoas que não me acrescentam e me fez bem, sabe? Me fez É bem. ótimo, sim. E uma percepção de você saber, cara, eu tenho as minhas lutas, ora venço, ora perco, mas sigo firme. Nada que um dia após o outro, uma noite no meio, para me dar uma chance de começar e de acertar. Mas eu sou o meu padrão de comparação. De O outro comparação, não pode ser. perfeito. O E outro outra não pode coisa ser. também, né, Paulo? Você é casada com um pastor, eu sei que você é cristã. Eu acho que outra coisa também que é extremamente edificante para a nossa vida é a gente estar realmente em comunhão com Deus em nossa vida espiritual, porque é o próprio Deus que nos diz quem nós somos. É Então, se verdade. eu, se eu for ficar preocupada com o feedback de todo mundo, porque todo mundo tem uma opinião a meu respeito, sabe? Ah, tem gente que vai me achar incrível, tem gente que me acha uma grossa, tem gente que me acha legal, tem gente que me acha feia. Então, assim, se eu ficar suscetível, porque a gente que faz esse trabalho da rede social é um peso muito grande. Nós estamos expostos a todo tipo de opinião e Pois é. comentário. Então, se eu não me conectar espiritualmente com aquele que me diz quem eu sou, gata, se eu for ficar prestando atenção no que Paula diz, no que no fulano diz, eu perco completamente a minha percepção de de É, identidade, né? Então, é verdade. E adoece a alma, né? adoece, né? E Porque eu adoece porque fico... você fica se submetendo a opiniões e aquilo que a outro fala tem tanto peso e vai te definir como pessoa. Não, Sim, é aquilo que Deus fala sobre você, exatamente. E quando eu falo sobre autoestima, a Bíblia fala sobre, é tão claro o que a Bíblia fala sobre autoestima, fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, mas fala assim também, amar ao próximo como a ti mesmo. Então já parte de um pressuposto que você se ama. E sim. isso é muito claro, né? E quando a gente fala de autoestima, parece algo tão. Parece que é arrogante você se Não amar. é, não é. Parece que é, sabe, presunção você se amar. E não é. É algo que você se ama porque você sabe quem você é em Você Deus. é, exatamente. É autopreservação, né? Eu É, acho que deve ser muito triste, assim, vamos lá, Deus nos fez. E quando você não está cuidando do que é dele,
sobre todos os aspectos, não deixa de ser uma manifestação de desrespeito. Então eu penso Sim. muito nisso, assim, eu me calo, como a gente falou agora mais cedo, eu brinquei do marido, mas em vários momentos eu me calo na minha vida, porque é um exercício, tá? Para mim isso é um exercício, mas muitas vezes é porque eu também fico nesse trabalhar de falar assim, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Então assim, porque uma crítica, ela consegue destruir quem nós somos. Consegue. Então ali vem, aí você fica assim, ai meu Deus, fica ruminando aquilo ali, né? Aí daqui a pouco eu me conecto de novo e vou tentando, eu vou me lembrando quem eu sou. Porque senão você vai se perdendo. Agora imagina para uma pessoa que está na rede social, ou assistindo tudo quanto é blogueira, linda, maravilhosa, enfim, não importa. Ou também uma pessoa que faz esse trabalho de exposição na rede social, se ela não tem esse exercício de maturidade, esse exercício de cuidar do espírito, ela se perde. Rapidamente ela se perde nessa caminhada. Se perde. Eu estava vendo agora mesmo, antes de a gente entrar, um documentário, O Dilema da Rede. Já ouviu falar? Eu vi, assisti já. Gente, aquilo é muito forte. Muito forte. É exatamente aquilo ali que está acontecendo no mundo. Exatamente. Os adolescentes muito depressivos e vivem em função daquilo ali. E, sabe? E não é só adolescente. A gente, adulto, e já com uma caminhada, né? Já com uma carga na vida, já passamos por muita coisa, a gente mesmo, se a gente não vigiar, a gente acaba se vacilando nisso aí. E se comparando, e olhando, querendo viver. Às vezes a rede social vira um alter ego, viver uma vida que não é sua. Não é sua. E aí no offline você quer trazer aquilo, a realidade do outro para você. E não dá certo. Sim. Não dá certo. Depois que eu assisti esse documentário, eu comecei a brincar com a questão do filtro. Porque eu só faço live com filtro, eu só posto foto com filtro. Aí eu comecei, juro, tem uma semana que eu assisti, não tem nenhuma semana. Aí eu comecei a vir aqui e falei, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu sou. Vou mostrar aqui de novo. Ó, essa sou eu. Entendeu? Porque assim, até eu preciso lembrar quem eu mesmo sou. Sim. Porque se você tá o tempo todo assim, ó, aí, tá linda, uma pele plena, né? Uma boca maravilhosa. Então, é um exercício, entenda. Então, assim, as pessoas precisam ver, como você falou, essa que eu adoro, gente, com o olho ficou uma loucura, né, querida? Então as pessoas precisam... A mulher precisa de algum filtro. Você tem que fazer um filtro com a sua cara. Isso não é, minha irmã? Vou fazer um filtro com a minha cara. Mas assim, sério, né? A gente precisa ir lembrando e aceitando. Porque a primeira vez que eu fiz essa brincadeira, que não foi aqui, foi lá no... Não, foi no Cris Mendanha, no outro Instagram, que eu fiz uma brincadeirinha com o lance do filtro. Eu não vou mentir pra você. Eu olhei e me achei super feia. Olhei e falei, meu Deus. E olha que eu olho no espelho, eu gosto do que eu vejo. Mas quando eu postei a primeiro videozinho, sei lá o que foi, eu tava sem filtro, eu me achei exposta. Mas eu brinco muito com essas minhas debilidades. Então não foi tão difícil. Agora você imagina que tá sempre perfeita. Né? Para desconstruir essa perfeição é difícil. É difícil. Enfim, imagine quem já tem os seus problemas de imagem e aí olha toda essa perfeição. É bem complicado. É bem complicado. Sim. Eu vou abrir um pouquinho para as meninas. Pode ir falando, tá? Só para as meninas perguntando. Isso. Mas pode continuar. E que a galera vai falando, daqui a pouco aparece umas doidas perguntando, daqui a pouco elogiando, chamando, e aí vai. Meninas, se vocês quiserem abrir, tá aberto para perguntas, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para Paula a respeito, sei lá, de cabelos cacheados, o que vocês quiserem aí. Podem perguntar, gente. Ó, tem uma aqui que perguntaram. Se puder, Paula, dar dicas para cabelos crespos, brancos, que são secos, opacos e juntamente bem com frizz. Como melhorar? Olha, frizz, vamos lá. Frizz não é nenhum problema. Frizz faz parte da estrutura. Frizz são cabelinhos novos que não tem peso ainda e acaba mostrando mais. Então, assim, o frizz não é um problema. Para começar, a gente precisa entender. É igual o efeito encolhimento das crespas. Como é que eu faço para acabar com o efeito encolhimento? Eu falo, o efeito encolhimento é como se fosse a cor da minha pele, a cor dos meus olhos, o meu rosto. Não tem por que mexer. É a estrutura do cabelo. Não é problema. Frizz também não existe um tratamento ou algo para diminuir o frizz, sabe? Porque, enfim, tem que esperar ele crescer. O frizz, né? O cabelinho curto. Existe aquele cabelo que está alcalinizado. Ou porque eu uso um shampoo inadequado, ou porque às vezes o pH tá alto, ou porque o cabelo está desidratado. Aí o fio, não é que o fio não é um frizz. É um cabelo que fica
desidratado, ressecado, né? Opaco, né? Sim. Opaco, sem brilho, a cutícula Oxidado, tá sim. oxidado. Então, e aí são coisas, questões diferentes. Mas aquele frizz, que é o cabelinho curto que tá nascendo, ele tem que esperar ele crescer para ele tomar o peso. Então, se for um cabelo desidratado, assim como o fio branco também. O fio branco é um fio que ele nasce sem as devidas proteínas. Então, ele vai ter mais porosidade, ele vai ter mais um ressecamento mais pontual. Então, tratar com produtos que tenham ativos mais concentrados, por exemplo, de óleos vegetais, que aí cicatriza a fibra, traz proteção, diminui o atrito. O melhor seria produtos tricológicos, principalmente à base de algum óleo vegetal de semente, tá? De oleaginosa. Uhum. Show de bola. Vamos olhar aqui o que tem mais. Ele é live, manda o nome do produto. Aqui é um elogio, né? Que mulher é essa, Cris? Trabalha com cabelos cacheados, estou amando a live. Querida, Paula Breda é a rainha, gata, dos cabelos cacheados. Que nós não é besta nem nada, nós só cola com as boas, entendeu? Ai. Como é que elas podem comprar os seus produtos? A Paula explicou um pouquinho, tem que ser licenciada, né? Tem que ser credenciada. Para a linha profissional, sim. E a linha home care, a linha de tratamento em casa, a gente tem um site, né? lojapaulabreder.com.br. Ah, tá. Eu posso comprar como pessoa final, né? Público final. Pode, consumidor final pode. Tá. Gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Porque o restante aqui é mais coisas de que produtos, e essa mulher, manda o nome do seu produto. Tem uma que manda o nome do seu produto, que produto seria esse? Deixa eu pegar um troço, porque eu quero prender o cabelo. É o meu nome, gente, Paula Breder. Bem original. Porque aí tem muitos, né, Paula? Então precisa saber a indicação, né? Aí a gente tem um suporte também, que eu não sei o número, mas quando no site a gente tem um suporte lá, pelo WhatsApp. Se você tem dúvidas sobre qual produto usar, entre em contato. Segunda-feira a Camila vai te responde, né? Meu cabelo tem essa rotina X, Y, Z. Meu cabelo tem, eu sinto que ele é assim, assim, assim. Qual a linha que eu posso usar? Qual produto que eu posso usar? E aí, se você tiver dúvida, a gente tem um suporte que responde. Paula, qual é a sua opinião sobre as técnicas de no pull e low pull? Então, o no pull eu não concordo. Por quê? Porque o no pull ele é um creme, ele não tem um surfactante, ele então não tem agentes limpadores. E o couro cabeludo é pele. O no pull ele foi criado num país onde o clima não é tropical. Então, e ainda assim, não é aconselhável não lavar, mas enfim. Aqui no nosso país não tem como dar certo no pull. Não é adequado. O couro cabeludo é pele, precisa de um agente surfactante e precisa de ser limpo. O low pull eu concordo e eu acho que é adequado, principalmente para cabelo cacheado e crespo. Por quê? Porque existem surfactantes que não são abrasivos como o lauril éter sulfato de sódio, que é o surfactante mais... Ele, na limpeza, ele faz uma limpeza tão astringente que ele retira a molécula de gordura a ponto de desproteger o fio. E o cabelo crespo é um cabelo que esse sebo, né, essa gordura natural que o nosso corpo produz, não chega na haste capilar. Imagina, o cabelo não tem proteção e usar ainda um lauril éter sulfato de sódio, que é um agente abrasivo, e o cabelo fica muito mais atritoso, ressecado, desidratado. E quando não usam um ativo natural, uma máscara com uma concentração alta de ativos naturais, que tem a similaridade com o sebo, eu uso uma maquiagem que tem os petrolatos, né? Os silicones, e acaba não tratando, acaba sendo mais como um placebo, como maquiagem. Mas existem, principalmente hoje, no mercado cosmético, existem muitos surfactantes que não são lauril éter sulfato de sódio e são agentes limpadores e limpam com propriedade. Eles só não limpam, dependendo do caso, um nível muito alto de petroderivado. E aí a gente tem outros artifícios, né? Que são as argilas,
os minerais, outros ativos naturais que são capazes de retirar o derivado de petróleo. Mas o surfactante natural, que são agentes limpadores, nessa pandemia, houve até muita discussão em relação a isso. Se as cacheadas deveriam usar lauril éter sulfato de sódio para lavar o cabelo por causa do Covid, né? Do corona. E aí, num fórum de formuladores de cosméticos, eles falaram que não, que a cápsula que envolve o vírus, ela é uma membrana muito fina, uma pelinha muito fina. E com um surfactante natural, né, que as certificadoras consideram natural, ele já era capaz, o Whirlpool é capaz de limpar e quebrar essa membrana do Covid. Então, ele é um agente limpador. Ele só não retira porque o petrolato impregna mesmo na haste capilar, né? Então, às vezes, mas aí, no caso que você falou de usar argila ou minerais, o que você sugeriria para poder retirar da fibra capilar? Que tipo de argila a gente poderia... Eu gosto de trabalhar com a verde, eu gosto do carvão vegetal. Mas aí a argila para cabelo, para fibra, vai acabar com o cabelo? No caso, Sim. tiraria do cabelo também? Ou deixa, né? Porque nesse caso seria para o corpo. Depende da concentração do couro cabeludo e do grau de impregnação que está essa haste capilar. O que desce já seria suficiente. Da granulagem da argila, né? Porque hoje existem muitas. Aí o que desce pode lavar. Mas, Cris, eu já experimentei muito a argila na haste capilar, só que o problema é o depois. Sim. O ressecamento vem se não tem ativos suficientes na máscara que vão proteger e injetar uma carga lipídica no fio. Entende? Se usar um condicionador, por exemplo, a pessoa faz... É o que acontece em casa, né? Usa uma argila. Eu não recomendo usar argila em casa. Não, também. Não recomendo. Argila é muito sério. A gente tem que saber a granulagem da argila, a qualidade da argila, a procedência da argila. Não é só comprar uma argila. No início eu comprava areia pintada pensando que era argila. Sério? Nossa, eu apanhei muito. Você tem muito, argila da sua marca, Paula? Não tem. Não tem. Compra. Tá bom. Compro. Eu compro. E aí tem a questão da argila, principalmente a argila é um ativo de alto teor de contaminação, porque ela é da terra. Sim, exatamente. Então, se não tiver uma propriedade adequada, acaba também causando malefícios para o couro cabeludo e para a haste capilar. Sim. Então, dependendo do tipo da argila, da granulagem, de tudo isso, a argila ela não resiste. Depende também do pós-argila. Entende? O pós-argila, o produto ele tem que ser uma concentração, um tratamento para a haste capilar que não vá comprometer e desidratar o fio. Entendi. Por isso, quando me perguntam sobre argila, eu gosto muito da verde, porque ela é mais equilibradora. A preta, ela é mais aquela... Eu falo que ela é um trator desgovernado, né? Não tem freio. Sim. É muita potência. É muita potência. A verde, você consegue manipular com mais segurança. O profissional. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu não tinha. Eu estou te perguntando porque eu não tinha essa informação. Eu não sabia que a argila seria capaz de tirar o resíduo de petróleo, né? De petrolatos. No caso, então, você acha que se a gente usar, porque a argila branca, ela tem uma resposta, ela é mais suave. Para o couro cabeludo, por exemplo, oleoso, ela não vai ter tanta efetividade quanto uma argila branca verde. Mas para a fibra capilar, ela não estraga tanto, ela é mais segura. Ela teria esse potencial de tirar também o resíduo de petróleo? Tem também. Inclusive a dolomita também. A dolomita a gente usa também. Eu gosto muito. Só que eu gosto muito. Só que a dolomita, ela tem uma função terapêutica enorme. Para mim é até melhor que a argila no sentido da função terapêutica dela, né? Mas no cabelo que tem... Cris, eu já peguei cabelos. Aí foi quando eu fui para argila. Porque para mim ficou mais funcional. A dolomita, quando se mistura com o petrolato, ela vira como se fosse uma gordura. Sabe gordura de prega? Ela prega. A ponto de a gente fazer assim, ó, e sair uma massa. É mesmo? Quando o petrolato, você vê o petrolato ali na dolomita de uma forma assim... Sabe? Cara, mas isso não é bom? Deixa eu tentar entender. Isso não é bom porque tá retirando? É bom, mas eu já fiquei 4 horas tentando tirar. Ah, tá. Entendeu? Sim. É bom. Mas dá um certo desespero.
Entendi. A argila, se você, dependendo da qualidade, é por isso que a argila vai muito da qualidade, da procedência, da granulagem, de tudo. Porque se você consegue uma argila com uma procedência bacana, você, você trabalha com muita tranquilidade, sabe? E uma quantidade adequada também, porque as pessoas fazem, né? Colocam Um potão enorme. um potão e acham que aquilo ali que vai. Então, assim, agora a argila ela tem uma aderência que não cola. Ela retira, porque ela é. A argila ela tem ela é depurativa. Sim. Ela tem aquela troca, né? Ela leva oligoelementos e retira Os a resíduos. intoxicação, os Isso. resíduos. Então, essa troca, ela é muito efetiva e ela é rápida também. Já a Sim. dolomita, não. Ela pega para o couro cabeludo, ela é muito, muito boa. Mas a haste capilar, ela pega a gordura sintética e ela arrasta. E a Gente, isso para mim terapêutica é muito novo. Eu nunca nem ouvi falar disso. Que coisa maravilhosa aprender com você, Paula. é muito bacana. É muito bacana, Dolores. Eu gosto. Só que eu já fiquei 4 horas tentando tirar ela. A gente tem uma máscara num protocolo que eu tenho, que é o Sweet Mineral. Ó, a loucura, querendo me olhar mais bonita aqui nesse negócio. A gente tem uma máscara, loucura, né? Que é uma máscara de porcelana, que é a base de argila branca. Ah, As minhas é? pupilas reclamam porque é muito cara. E ela é cara mesmo, mas ela é cara do meu fornecedor mesmo. É. Ela é uma máscara de 1 Mas quilo pra gente usar. essa máscara ele pode usar no rosto também, Ó, Cris? ela pode usar no rosto, mas deixa eu te falar uma coisa. Ela faz parte da minha reposição hídrica, um protocolo de reposição hídrica. Pensa numa máscara maravilhosa. A É gente usa, mesmo? e a gente, pra ter uma ideia, a cliente fica com couro cabeludo e o cabelo todo branco. A gente passa no protocolo, a gente passa no couro cabeludo, Aham. fazendo a deposição dos sais minerais. E não, no cabelo, é por isso que eu tô achando tão boa essa conversa, porque eu não sabia que ela tirava também os petrolatos. Mas no Tira, cabelo, tira. ela faz a reposição de sais minerais na fibra. E o cabelo fica Ah, extremamente macio, não na hora. Na hora fica leve. aquela coisa, mas fica leve, fica gostoso. Eu amo fazer o switch mineral. É. Mas muita Que gente me acaba sendo pergunta, uma desintoxicação também, né? desintoxicação. Exatamente, eu O amo esse silício da tratamento. argila branca é muito É forte, é muito muito bom. forte. Só que Eu aí gosto. muitas meninas me perguntam, Cris, pode substituir por algum outro componente? Aí eu acabo indicando o dolomita, mas eu falo, gente, mas não dá para comparar. Mas que é muito bom, é. Agora, é uma opção, digamos assim, né? Porque o dolomita pode passar na fibra também, né? É. E a dolomita, Como você falou, quando o mas cabelo tá pode muito. demorar a sair, né? Se o cabelo tiver muito impregnado, é porque existem cosméticos de qualidade muito duvidosa hoje no mercado, né? Principalmente cosméticos de gôndolas. Então, quanto mais de gôndola, mais quantidade de De derivado de petróleo. petróleo, de silicone, e Silicone. junta tudo. E aí, quando você vai tirar. E tem outra questão também. Geralmente, a cacheada, já ouviu falar do day after? Já Não, ouviu falar? não. Day after é o dia seguinte. Sim. Então, existe uma ostentação em quantos day afters a cacheada consegue ter com aquele creme. Ah, Então, é? existem cremes que prometem até 9 day afters. Como assim? 9 Lavei hoje, posso ficar até 9 dias sem lavar, é isso? Ou seja, ele praticamente selou o meu cabelo, eu acordo parecendo uma boneca. Ah, é. A base de quê que a gente tem que entender, né? A base de petrolato. De Petrolato, silicone. silicone e muito, muito. E aí, muitas fazem o seguinte. E isso é um dos problemas, uma das problemáticas. A outra é o seguinte. Eu não lavo o cabelo, eu só passo creme. Ué, mas é Então só o que tem. amanhã. É só o que tem. Hoje eu tô aqui, lavei o cabelo. Aí amanhã eu preciso trabalhar, eu molho e renovo o creme. Creme. É, Depois mas da manhã todo dia. renova tudo, todo dia. E aí ela vai aí na clínica e vai fazer assim, então, agora eu vou passar uma dolomita nela. Meu amor, no final da semana, você vai passar uma dolomita nela, vai dar trabalho. E Não sabia. dá trabalho, muito trabalho. E às vezes, logo no início, quando eu comecei a usar dolomita, eu percebi que eu não conseguia tirar tudo mesmo. Sim. Eu não conseguia. Porque a quantidade de petrolato e a qualidade do creme que se usava, a quantidade do creme, né? A qualidade do produto cosmético, a frequência que se usava, tudo isso implicava nessa dificuldade. Sim. E eu precisava fazer essa limpeza hidrofóbica, tirar tudo isso do fio no tratamento. Para que o restante do protocolo tivesse eficácia no cabelo da cliente.
Entendi. Então, é É, bem... no caso, a gente desenvolveu essa máscara e usamos essa máscara. Eu cheguei a usar a dolomita nas minhas clientes. Eu acredito que mais ou menos no período de teste dessa máscara, sabe? Porque eu falava assim, olha, a máscara estava em desenvolvimento e o que eu tinha à minha disposição para usar, que confio, é é dolomita ou dolamita? Porque eu chamo de dolamita. Eu já ouvi dos dois. Ah, então pronto. Dos dois jeitos. Vou continuar porque eu tô tendo dificuldade de falar dolomita. Eu falo dolamita. E aí Os dois. usava a dolamita. Aí até a nossa máscara, que é a base de argila branca, ficar pronta. Mas até para ela ficar pronta, eu tive muitas dificuldades. Por quê? A empresa que a produziu, a farmácia que a produziu, ela tinha uma máscara também de argila branca para pele, você até me perguntou. E a Uhum. base de pesquisa foi através dessa. Então, para a pele, ela era muito boa. Mas tem um detalhe, que era o que foi por isso que a gente demorou tanto até desenvolver. No couro cabeludo, ela impregnava. Então, se a gente fosse com aquele mesmo veículo, no couro cabeludo a gente lavava, ela impregnava. Porque na pele você tem facilidade de tirar, né? Sim, E no sim, couro cabeludo você tem que ter essa possibilidade de tirar. Então, demorou um pouquinho. Então, eu sim. devo ter usado uns 6 meses, mais ou menos, a dolamita. E aí, depois, preferimos ficar com essa máscara de argila branca, que é a que a gente chama de máscara de porcelana. Que é muito boa, eu gosto. E tem vários componentes, tem óleos essenciais, enfim, é muito bom. Ai, delícia. Delícia. A argila branca com óleo essencial É vida, né? é vida. É Isso. vida. E o cabelo Terapia fica pura. incrível, né? Eu gosto demais. É. Ó, vou abrir para mais alguma coisinha, que a gente já está só a 1 hora e 40 minutos, que a gente quase não conversa. Eu ainda vou Quase não jantar. fala, Quase não Jesus. fala. Ó, na menopausa, meu cabelo mudou muito, ficou muito fino e sem peso molecular. O que fazer? Você tem alguma sugestão? Só pra gente fechar com mais essa e pronto, tá? É hormonal, né? São as fases que o cabelo muda, né? É gestação, puberdade e menopausa. Sim. Aí tem que ter um acompanhamento com um profissional, É, endócrino, né? Endócrino. isso. O que é dolamita? Endócrino. Dolamita, Melissa, é como se fosse uma. Talvez a Paula tenha mais propriedade para falar do que eu. É como se fosse também uma argila branca, né? Só que ela É, tem propriedades diferentes da argila branca. Isso, é. você E consegue explicar mais uma coisa? a dolomita decanta, né? Ela se separa. É porque ela vem de uma pedra. Sim, Ela é sim, como isso se é fosse uma uma pedra. pedrinha Perfeito. esmiuçada. E como eu E não uso a, mais, eu não lembro. Pode e a falar. argila, ela vem da terra. Então, a argila, ela se mistura. Ela tem propriedades... Toda argila tem propriedade depurativa. Uhum. Algumas mais, outras menos. E a dolomita, ela não. Ela tem mais propriedades terapêuticas mesmo. Sim, perfeito, perfeito. Maravilha. Meu amor, quero ler seus artigos. Tem algum lugar que você publica? Tem algum lugar que as pessoas têm acesso ou não? Não, eu não tenho ainda. Eu estou estudando, voltei para a faculdade para escrever os artigos. Ai, ótimo, Estou perfeito, em processo. perfeito, Estou em perfeito. processo. Para quem está perguntando, que é a Duca, Cris, como você conseguiu essa máscara que você falou? Eu tenho, gente, eu tenho dois tipos de cosméticos na suíte para a gente fechar. Eu tenho os cosméticos que foram os 4 que eu falei, que já são industriais, têm Anvisa, tudo direitinho. Esses são comercializados para o cliente final normalmente. O restante, acho que 95% do que eu tenho no meu lavatório não são produtos do mercado, são produtos realmente que nós desenvolvemos, mas eu não sou especialista em desenvolvimento de cosméticos. Então, quando eu falo nós, eu falo com o meu atrevimento, no sentido de colocar ali um pouquinho do conhecimento que eu tenho, mas é muito mais com as minhas necessidades. Onde que a Cristiana entra? Olha, eu preciso de algo que seja muito bom para isso. E aí eu tenho profissionais que são farmacêuticas mesmo, pesquisadores e tudo mais, que desenvolvem a forma e a gente fica testando, né? Por quê? Porque é da mesma família, para você entender, Paula. A mesma família que tem uma empresa muito forte aqui em Brasília de manipulação, que fazem esses produtos manipulados para o meu lavatório. Da mesma família, elas têm uma indústria. Então, primeiro a gente começa num processo de manipulado. Quando eu entendo que é o momento de eu colocar para comercializar para o mercado final mesmo, eu coloco para a indústria, né? Eu levo para a indústria, que é um processo muito mais caro. Aham. E enfim, você sabe disso, né? Melhor até do que eu. E aí o que acontece? Só que esses produtos que eu estou falando, eles são usados só no lavatório, então eu não tenho, ele não é fabricado em grandes quantidades, por eu não ter o mesmo trabalho que você, né? Eu não tenho esse trabalho voltado para o profissional, eu tenho um trabalho muito mais voltado, por enquanto,
para o cliente final, entendeu? Mas sabe que essa é muito bom, a indústria, a mesma família da manipulação é da indústria, porque eles são da mesma raiz do magistral. Porque Exatamente. aí a qualidade do produto não cai. O Não problema é cai. quando a indústria é só indústria. Sim, Agora, quando vem do magistral, vem da manipulação, ele entende de propriedades. E sim. aí vai para. Aí vai for da mesma linha. É, E eu amo muito magistral, eu amo muito a manipulação da coisa, né? sim, O eu meu ficava gosto. o dia todinho fazendo isso. Não, e é muito Olhando. gostoso, né? Porque assim, me É, possibilita, eu estreito muito o relacionamento, elas já sabem quais são as minhas necessidades, então quando eu coloco algum tipo. é, A semana passada, tem 2 semanas, eu pedi um tipo de formulação que eu tô querendo, à base de várias vitaminas para o couro cabeludo. Então, assim, eu coloco para jogo, hoje em dia eu nem me preocupo mais. Eu falo, olha, eu tô precisando de algo nesse sentido, a minha necessidade é essa, pesquisei esses ativos, acho que vai dar certo, e aí eu jogo. Porque é elas que vão aham. formular, eu não tenho a menor capacidade Sim, de formular um cosmético, não tenho conhecimento sim, para isso. sim. Entendeu? Se você Tem, parar, minha filha, você tem que. se estudar, né, e tal, quem sabe. Sim, Mas por enquanto não faz parte assim, da minha expertise, né, digamos assim. é. Paula, meu amor, eu quero te agradecer. Como Eu que sempre, você é. agradeço, Ah, eu esqueci de Cris. falar, viu, gente? Peraí que eu tenho uma novidade. Novidade um era que a Paula estaria conosco aqui hoje. Novidade 2 é que eu pedi para essa querida gravar um módulo bônus, né, Paula? E aí agora é É, tentar achar a sua agenda, orar na sua agenda, para o nosso curso do cronograma capilar. Então, a Paula vai gravar um curso não, um módulo, falando sobre cabelos cacheados, cuidados de cabelos cacheados. Eu vou pedir para ela dar uma pincelada nos principais produtos dela, se ela puder, e falar um pouquinho de Scab Hair, né, Paula? sim, falo com Isso. prazer. Pronto. E esse vai ser um módulo bônus da nossa próxima turma do método cronograma E vai ser capilar. esse ano, Cris? Vai ser esse ano que você vai Vai lançar? ser. Na verdade, eu lanço de vez em quando. E as inscrições abrem dia 5. Dia 5 agora. Então, eu vou ficar no seu pé para saber quanto que você vai conseguir me entregar. Aliás, você vai vir para Brasília para vir filmar. Eu vou sim, vou marcar, a gente vai marcar. Né? Vou sim, Deixa com você prazer. terminar os seus projetos e aí você vem para Brasília para filmar. Olha, eu Vou te sim, com agradeço prazer. muito. Você é Eu uma que agradeço, querida. meu amor. Adorei conversar Oh, com você, como sempre, viu? também. E se ver pessoalmente daqui a pouquinho. Eu vou Pronto, aí. daqui a pouquinho. Quando você se encaixar aí na sua agenda, eu te trago para Brasília para a gente filmar. Tá Joia, vai ser bom? um prazer. Tá Viu? bom, Paulo. Um Beijo. beijo. Fica com Deus, meu Obrigada. amor. Tchau, Um menina. beijo. Tchau. Tchau. Deus Fica com Deus, abençoe, amor. Cris.